Bom dia, Deus! Obrigado por tudo, por poder entrar em Tua presença, Senhor. Sou Moreirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por anotar nosso nome no livro da vida e nos proteger de todo mal. Confiamos em Ti, Senhor. E você fecha Teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido. Cuida de todos, Pai. Liberta, cura, ressuscita, Pai. Ajuda a todos nós. Estamos precisando do Senhor. Infelizmente, hoje, em 2026, o dia mal chegou. O mal tem vez, a mentira tem vez, os mentirosos estão trocando o Senhor por poder, dinheiro, bens. Não acreditam mais na verdade, nem na justiça, nem na Tua palavra, Senhor. Mas nós vamos pregar até o último dia, até o dia que o Senhor vier. É o que pedimos. Mas nós confiamos em Ti, Pai. Cuida de nós. Não se preocupe com o mal que está assolando, que está vencendo em 2026. Deus já previu isso. Ele está separando o joio do trigo, separando as pessoas dele do mal. E aqui no livro da vida ninguém escapa. Todos que estão apegados com a mentira, com poder, com bens, com autoridades, trocando Deus por homem, poder e dinheiro, estão anotados aqui. E vão no juízo, todos nós vamos ter o mesmo julgamento, com a mesma medida. Não do jeito da terra, mas igual a que Deus, a mesma medida. Ninguém será julgado diferente porque não acredita em Deus. Porque fez, só passei tempo em igreja. Não, todos serão julgados igualmente. Confie em Deus. Deus, confiamos em Ti, eis-me aqui e cuida de cada um de nós. Recebam a cura em nome de Jesus. Vamos continuar. Lucas capítulo 10, versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome até os demônios se nos sujeitam. Vejam que ele fez o que Jesus mandou: expulsar demônio, curar enfermo, tudo que houvesse. E vieram alegres, porque realmente conseguiram expulsar os demônios pelo nome de Jesus. Hoje temos que fazer o mesmo. Nossa fé é pequena. Eu tenho fé hoje de estar com Jesus, de ir para o paraíso, de ir para a salvação. Mas para você expulsar demônio, praticar a cura que Deus opere, é bem complicado. Mas a gente pede, a gente confia mesmo em Jesus. E uma hora Ele atende. Mas aqui não, aqui era obrigado você profetizar e acontecer cura, libertação, ressurreição. Porque Deus assim o fez. E disse-lhe: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então não nos alegremos se a pessoa ruim está caindo, ou se o mal está caindo. Nos alegremos porque estamos salvos. Procure Jesus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Veja, hoje muitas pessoas dizem: será que uma pessoa analfabeta tem condição de comandar, de fazer alguma coisa, de governar? E Deus está dizendo: obrigado, Deus, obrigado, Pai, porque escondestes a sabedoria dos inteligentes. Entendeu? Dos inteligentes e sábios. Veja como Deus é. E revelaste às criancinhas, aos analfabetos, às pessoas que não têm maldade no coração. É assim que Deus age. Deus não quer saber do que aprendemos em escola, em nada. Ele quer saber do que possamos fazer ao próximo e ajudar de pregar a palavra no nome de Jesus a salvação. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas
e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvirdes, e não o ouviram. Isso aqui em 2026, se Jesus vier hoje, a maioria vai destruir, vai tentar destruí-lo, que não consegue, porque Jesus é Deus. Imagine Jesus andando na terra, alimentando o povo, curando, libertando, dando segurança, dando tudo o que o povo precisa. Não haveria o povo procurando a mais ninguém. Será que iriam adorá-lo? Será que queriam ele? Pessoas praticando qualquer tipo de pecado de corrupção e Jesus dizendo, você é maldito. Será que eles iriam adorar Jesus? As igrejas fazendo acepção de pessoas e Jesus dizendo, não vos conheço, quem são vocês? Será que muitos falsos crentes adorariam Jesus de hoje? Ou da Bíblia, ou da palavra, se ele viesse hoje à terra? Voltem para Cristo. Paguem o mal com o bem. Até aquelas pessoas que te fazem o mal, essa é que tem que ser pago com o bem, para que Deus nos dê a salvação no céu. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Doutor da lei, entendido e estudado e tudo na sabedoria humana. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, veja que era Marta só, ouvindo a palavra de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ouvir a palavra, pregar para uma só pessoa, salvar apenas uma alma. É isso que Jesus está nos ensinando e nos mandando fazer. O próximo é você ir a um presídio, orar, procurar pregar a palavra, aonde Deus mais opera. É ir a hospitais para pregar a palavra, é pregar a palavra a quem não tem mais ânimo, a quem não acredita mais na palavra de Deus. Porque em 2026 a palavra de Deus está sendo colocada em dúvida para os falsos crentes, porque para quem crê sabe que é Deus, é Deus.
Então recebam a cura em nome de Jesus, sejam abençoados, um excelente dia, voltem para Cristo, amém?